Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Jumpcast. A gente está aqui reunido com pessoas super especiais. Eu vou querer dar uma apresentaçãozinha antes da gente começar, mas é bom falar, né, Israel, que esse é o nosso segundo episódio. A gente teve um episódio já na semana passada e hoje é o nosso segundo episódio. E para o nosso segundo episódio, nós teremos aqui para entrevistar ele, que é nascido lá em Campina Grande, na Paraíba, formado em Direito. Ele é bacharel em Direito, mas resolveu largar tudo para empreender e também é líder do Ministério ou Departamento Ampli aqui da Igreja Verbo da Vida de Pinheiros. E, obviamente, se você é daqui, você sabe que eu estou falando de Diogo Garcia. Vai, Diogão! Lindo! Uma salva pra ele de palma aqui. E para compor a nossa bancada, que está um pouco desorientada hoje, nós temos aqui o pastor Israel, que Glória é pastor E aí, gente, do como Jump, que que é o Ministério de Jovens aqui da igreja. Se você ainda não conhece, deveria conhecer, mas depois ele fala um pouquinho mais para te convidar. E temos também aqui Daniele Dias. Oi, Jéssica. Daniele Dias. Olha a Dani aí. Meu amigo. Conta pra gente um pouquinho do que você faz. Não é brinquedo, Vai, não. Dani, manda. Vocês são engraçados, viu? Jéssica, eu faço muitas coisas. Então conta. O currículo é grande, gente. Não vou nem Brincadeira, arriscar gente. falar. Eu trabalho na área da educação, sou formada em pedagogia e hoje, atualmente, trabalho em uma editora. Show de bola. Chique, ela resumiu, viu, gente? Então, hoje é o dia do Diogo, né? Sim, Isso aí, eu Diogo. mesmo. Quem que vai começar as perguntas? Quem? Acho que o pastor, né? Pode Eu começar. também acho. Eu acho que tem que ser o pastor. Uau, então vamos lá. Gente, se você assiste os nossos cultos pela internet, tá no Instagram, Facebook, vê os nossos conteúdos, tá bonito, né? O responsável por todo esse conteúdo aqui hoje é esse cara aqui, o Diogão, viu? Quase. Ele fica tímido, gente. Olha só. O Israel falando dele, ele faz assim, ó. Lógico. Não, mas ele é um garoto abençoado, talentoso. Vai ser um tempo precioso aqui pra gente conversar com esse menino aqui. Dioguinho, é o seguinte, a gente sabe que você veio lá de Campina Grande. Você é um paraibano 100%. Da gema. Da Gema. Arretado. Veio lá da Paraíba. Pra morar em São Paulo, né? Seus pais hoje morou aqui por um tempo, voltou Sim. pra Paraíba, né? E você tá com esse desafio de desbravar a sua vida aqui em São Paulo. Conta um pouquinho pra gente aí disso, por favor. Eu comecei toda a minha trajetória lá em Campina Grande, né? E ainda saí de lá criança, com 10 anos. A gente foi pra João Pessoa, meus pais foram assumir uma obra. Meu pai, na verdade, continuou trabalhando em Campina Grande por 13 anos, então ele fazia esse trajeto durante 13 anos. E aí a gente desenvolveu o trabalho na obra em João Pessoa, capital da Paraíba, mas também foi lá onde eu desenvolvi toda a minha finalização de estudo, né? Na verdade, quase toda, porque mais tarde, depois desses 13 anos em João Pessoa, nós viemos para São Paulo e aqui eu me formei em Direito. Hoje estou concluindo também Marketing Digital e Gestão Comercial. E trabalho na igreja, né? A igreja realmente virou minha atividade principal, além da advocacia, que é minha atividade secundária, mas a igreja, o reino, e principalmente nessa área de Ministério de Socorros, mais especificamente na parte de comunicação e mídia, estou me desenvolvendo nesse trabalho e realmente é a minha paixão. Que legal, hein? Fiquei emocionada. Então, Quero os eu acho que é detalhes, bom viu? a gente falar para as pessoas que a gente entendeu que a presença do Diogo aqui seria importante na nossa mesa, Ixi. porque a gente vê ele como uma pessoa que inspira e que Uma pode referência. inspirar muitas outras pessoas também. Verdade. Eu imagino que tem muitas pessoas aí, às vezes querendo começar um ministério de mídia em suas igrejas, ou até mesmo são voluntários de ministério de mídias e que às vezes vão ouvir do Diogo aquela palavra de encorajamento, ou até mesmo ouvir algumas coisas que ele já passou e te dizer que tá tudo bem, se você tá passando por isso, tá no caminho certo. Então eu creio que o Diogo tá aqui para encorajá-los aí aonde vocês estiverem. Sim, isso mesmo. Vai recebendo aí, viu, povo? Bom. Diogo, vamos lá. Você contou um pouco da sua trajetória, né? De saída da Paraíba Sim. e chegada aqui em São Paulo.
Mas eu queria ouvir um pouquinho de você agora, qual é a sua função aqui na igreja, né? Bem prático mesmo, o seu dia a dia aqui na igreja. A gente sabe que você faz parte hoje de um departamento, né? Você é líder de um departamento que é referência na nossa igreja, que é suporte para outros departamentos. E eu queria saber como é trabalhar nesse departamento, né? O seu dia a dia aqui na igreja. Você poderia compartilhar aí um pouquinho com a gente? Essa curiosidade, trabalha na igreja? Tem Claro, trabalho na Dani igreja? Dias. Como assim? Na verdade, eu sempre gostei dessa área. Então, desde adolescente, lá mesmo em João Pessoa, eu já comecei a trilhar alguns passos nessa área, né? No áudio, foi por onde eu comecei. E quando cheguei em São Paulo, logo me enturmei aqui no departamento de mídia. Na época, junto com o Tadeu ali, mais tarde Lilian Vieira, ela assumiu o departamento e trilhou toda uma nova trajetória que, na verdade, hoje a gente dá um complemento, né, no trabalho que ela passou para nós. Então, ela fez um trabalho muito bem feito. Eu queria realmente deixar registrado isso. Um beijo, Lília. Você foi e é muito importante. Lilian Vieira 7. Lilian Vieira 7, viu, gente? Procura lá, por favor. Sigam ela. E ela que, na verdade, estruturou o que a gente desenvolve hoje. Aqui na igreja, a minha rotina é um pouco puxada, incansável, principalmente nessa época de pandemia, em que todos precisam produzir conteúdo para que os cultos aconteçam, né? O pessoal possa se edificar em casa. Uhum. Então, essa rotina tem sido mais intensa. Mas, normalmente, o conteúdo de vídeos do YouTube, gravação de vídeo, captação de áudio, redes sociais, produção de conteúdo para as redes sociais, o gerenciamento disso, né? A distribuição de tarefas para o nosso time aqui hoje. Nós hoje temos um time fixo na igreja de 4 pessoas, 5 comigo, voltado especificamente para essa área. Muito legal. Então, para você ver que hoje a igreja ela também tem dado importância, né, a essas novas tecnologias que têm surgido para justamente amplificar a palavra da fé, a palavra de Deus e a mensagem de Cristo para fora das 4 paredes. Então, muito bom. Essa tem sido minha rotina, Que Dani. legal. Obrigada. Muito bom. E eu acho que é bacana a gente também, Diogo, contar um testemunho aqui do trabalho mesmo do seu departamento. A importância dele é que a gente tem vários testemunhos de pessoas que vieram para nossa igreja por meio das redes sociais, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa mensurar. Thaís tem muito desses dados, né? Porque Thaís que cuidava dessa parte, ainda cuida. Mas um exemplo que eu poderia citar agora, do qual eu me recordo, é justamente do Felipe Bolsinha, né? Sim. O pastor aqui da igreja, que chegou à nossa igreja através de um post patrocinado de uma conferência de oração, eu se eu acho não que me foi engano. conferência de oração também. Sim, que legal. Para você ver o poder e o alcance, né, que está disponível para a gente utilizar da forma correta. E realmente extravasar as 4 paredes. E a importância do seu ministério, né? A importância desse ministério no corpo de Cristo. Bom, Diogo. E assim, opa! Chegou? Tem Sério? quem Vem pegar a comida? Opa! Porra lá. Diogo, você falou um pouquinho a respeito das suas tarefas, suas atribuições, mas a gente não pode esquecer que o Ministério de Mídia, ele tem vários braços, né? Então você Sim. é aquela pessoa que faz a gestão, fotografia, redes sociais, edição de vídeo, é muita coisa. Como que você consegue gerir, como líder, como você consegue gerir um departamento que é tão grande e lá no final o resultado sair assim tão excelente? Na verdade, Jéssica, eu estou aprendendo a fazer isso, né? Quando eu penso num bom líder, e talvez seja isso que eu busque, eu penso num líder que, além de dizer o que é para fazer, que ele possa fazer, né? Não é aquela frase, faça o que eu digo, mas, tipo, o pessoal tá vendo o que a gente tá fazendo também. Então, eu tento ser isso, né? E servir o máximo. Na verdade, a Bíblia já nos instrui isso, aquele que quer ser o primeiro seja o último, né? Então, na verdade, a gente tá aqui para servir. E é nisso que eu me espelho. Mas sobre essa divisão de tarefas, é uma coisa que a gente precisa realmente se capacitar para poder desempenhar resultados melhores, né? Ter mais eficiência, né? Às vezes
a gente vai para lá e vai para cá, acaba gastando muita força e muito tempo, quando na verdade delegar, né? A gente, por muito tempo eu também, como eu sempre soube fazer aquilo, eu sempre busquei o conhecimento para realizar algo, então eu saberia fazer aquilo ou aquilo outro, mas às vezes a gente tem que confiar nas pessoas, esse é o ponto-chave, né? O reino, ele não é composto só de A ou de B, ele é um corpo. Então, delegar ainda assim, eu acho que é a melhor forma de governo, principalmente para um líder. Confiar nas pessoas, incentivar e dar oportunidade. Então, e aí, dá oportunidade para a pessoa também se envolver na igreja. Sim. Porque, às vezes, a forma que a pessoa vai se envolver na igreja é através do voluntariado. Sim. Então, se a gente não tiver esse espaço Promover de delegar isso, né? tarefas, como que a gente vai incluir pessoas que querem verdade. né, Isso estar mesmo. na igreja? Corretíssimo. E como essa pessoa vai aprender também, né? Eu acho que isso também é o interessante a gente pensar. Não só que você poderia fazer, porque Sim. você tem a capacidade para fazer, mas só que treinar dá trabalho também, né? Você parar o que você tá fazendo para treinar alguém. Também é um desafio, né, Diogo? E principalmente nesse meio, Dani, a gente mexe muito com o ego, né? Então, às vezes, a gente precisa deixar mesmo. Possa ser que o resultado, às vezes, não lhe atenda naquele momento, mas ele está tratando uma pessoa ali, ela está se desenvolvendo. Então, valorizar isso é importante, entendeu? Muito bom. E ser um agente de transformação para essa pessoa, né? Para que ela possa crescer e aprender. Muito bom. Fantástico! Muito bom, gente. Todo mundo para e... Cara, Só vou Vamos lá, pastor. Então, vamos lá. Gente, o Diogo, ele é fruto de um casal que tem uma grande influência sobre a minha vida e a vida da minha esposa. E sobre o Ministério Verbo da Vida em geral, né? Que é o pastor Amaury e Marisete. Sim. Eles são supervisores do ministério aqui em São Paulo. E nem sempre foi assim, né, Diogo? Eles disseram sim para Jesus e por causa de posicionamento em reconhecer ao Senhor, veio essa belezinha aqui que é o Diogão, a Rafa e o Thiago. Sim. Né, que são esses irmãos maravilhosos, cheios de dons e talento. E o Diogão, ele é assim, ele cuida hoje do departamento de música, de mídia, mas ele também é músico, também é baterista, toca guitarra no Jump. E tudo que pega para fazer, ele se dedica bastante para fazer com excelência. Amém. Né? E com base nisso, Diogão, eu quero falar sobre um assunto interessante contigo. O mundo hoje, ele é composto por mídias, né? Verdade. A gente tem aqui as mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e é conteúdo o tempo inteiro. A igreja tem os conteúdos dela e o mundo tem os conteúdos próprios, né? E é um grande desafio para a igreja hoje ela poder alcançar as pessoas lá fora com uma mensagem que toque o coração das pessoas, né? Eu acredito muito que a mídia tem esse poder, né? Eu acredito que a gente, tendo a influência de Deus e do Espírito Santo, o nosso trabalho tem um alcance diferenciado, né? Porque a gente vai aparecer na necessidade das pessoas. Mas a gente sabe que tem que ter uma preparação da nossa parte também, né? Não Sim. só a preparação que é o dom que já está embutido em você, que você já consegue desenvolver as coisas com mais facilidade que outras pessoas, por exemplo, porque você tem esse dom, mas tem a parte de você pensar em criar os seus trabalhos para ter um alcance diferenciado. E não só ter um alcance diferenciado, né? Mas um trabalho também a médio, a curto e a longo prazo. É um trabalho que vai perdurar. Como é que está isso na sua cabeça hoje? Você pensa assim, não, eu quero isso aqui para minha vida, para o meu futuro. Eu tenho um desejo de que o alcance seja em grandes proporções. Como que é pensar nisso, pensar em montar equipe? Como é que se preparar no espírito, no coração, para manter o alcance para a vida das pessoas? Conta aí para nós. Pergunta difícil, hein? você tá achando que você tá fazendo o que aqui? Eu quero saber o futuro aqui. Né? É isso mesmo. Então, sobre o dia de amanhã, eu diria... A Deus pertence. Justamente. Não vem com essa não. Respondeu bem, né? Mas eu acho que por muito tempo eu percebo isso, né? Que a igreja, ela talvez não acompanhou a velocidade das coisas, né? E por um certo período ela ficou um pouco para trás, enquanto fomos bombardeados por fluxos de informações, né?
constantemente de outras doutrinas a internet é um mundo, né? Então, hoje eu percebo que a igreja ela evoluiu nisso. Nessa época de pandemia especialmente, eu acredito que as igrejas elas se mexeram para poder acompanhar e levar a sua mensagem, né, à casa das pessoas, ou de alguma forma fazer com que o conteúdo que eles ministravam e pregavam chegasse aos seus membros e os fiéis, né? Então, eu acredito que o futuro, né, e falando de mim especificamente, é me preparar cada vez mais para que isso chegue, né, às pessoas com mais e mais excelência, né? Na verdade, nós fazemos parte de um reino e precisamos fazer com que esse reino seja evidenciado. Eu acredito que o reino de Jesus é um reino excelente, então a gente não pode deixar de levar nada aquém, né? Precisa ser feito com excelência, com carinho, com esmero, para que a mensagem ela possa ser passada não só no seu conteúdo em si, mas da forma que é feita. Às vezes a gente fala que a mensagem é tudo aquilo que é pregado, tudo aquilo que é falado, mas às vezes o jeito que é feito, a fala, né, um cenário bem montado. Sim, eu também. Eu acredito nisso. Porque imagine o som ruim, sentido, né, Diogo? Exatamente. Imagine o chiado no som de uma Isso. transmissão, né? O quanto a gente está impedindo aquela A forma pessoa. que as pessoas tocam. Eu acredito... Às vezes pode ter até motivo de chacota, Sim, né? Quantas vezes a gente já viu isso, virou verdade. meme. Aham, é Com verdade. certeza. Eu acredito nisso, acredito que a interação das pessoas, né? Uma vez eu conversando com um amigo sobre o alcance das coisas, né? E eu vi uma frase que ela é muito impactante para mim, que fala que o que vem do coração, ela alcança o coração. Eu acredito, por exemplo, a galera que ajuda a gente aqui na igreja, o pessoal que se desenvolve na fotografia, fica na câmera. Eu acredito que a interação do coração da pessoa quando está fazendo o trabalho, ela de alguma forma ela vai ter um alcance diferente lá na ponta, quando ela chegar lá, né? Com certeza. A gente já recebeu alguns feedbacks em relação a esse tipo de postura aqui. Uhum. Então a gente precisa, além de falar a mensagem de Cristo, né, também viver e demonstrar atitudes, Sim, né? se preparar para é o famoso as testemunho. tarefas, né? Jesus nos instrui, né, a ser imitadores dele. Então é um ponto a se refletir sobre o nosso testemunho, como a gente tem andado, precisa refletir Cristo. Tá vendo, gente? Vocês acham que o Diogo só entende de mídia? Pode ser o próximo pregador de domingo aí, de manhã aqui disseram- na igreja. Disseram Pastor Pastor Janduí, Diogo- Ah, o pastor Janduí nos ouve? Tá ouvindo, Nos pastor? ouve, Pode convidá-lo. pregar Pode aqui. convidá-lo. Não, pastor. Agora, Diogo, a gente sempre vê que as pessoas reclamam às vezes que não tem o suficiente para fazer algo excelente. Eu não faço algo excelente porque eu não tenho tanto dinheiro, ou eu não tenho tanto equipamento, eu não tenho todo o material que eu preciso. Como que é essa questão? Porque a gente precisa trabalhar com o que a gente tem, né? Eu lembro que na nossa primeira implantação de igreja, o Ryan queria muito colocar spots assim na igreja inteira. Spot é caro pra caramba. É muito caro, mas ele queria porque ele queria aquele estilo, a luzinha mais baixa, Baixinha. aquela coisa. E sabe o que a gente fez? A gente comprou um fardo de lata de milho, tirou todos os milhos dentro, aí passou, como é que chama? Aqueles tinta de spray. Tinta. Tudo preto. E aí fizemos um buraquinho, colocamos. Ninguém falava que aquilo ali era lata de milho. Ninguém falava. E eu sei que dentro da Fez o bolo mídia... de milho Era um lá. spot corn. É um spot corn, tá Fez o bolo de vendo? milho, A gente sabe que a gente tem que improvisar também, que nem sempre a gente vai ter todo o equipamento, nem sempre vai ter tudo que você sonha, idealiza, mas ainda assim tem como fazer com excelência, não é? Sim, é verdade. Eu acredito muito, Jéssica, que a gente deve fazer com o que tem nas mãos. Às vezes a gente coloca obstáculos ou diz, mas eu não tenho a ferramenta adequada, eu não tenho o equipamento adequado. E a gente precisa trabalhar com os instrumentos que a gente tem na mão. A gente precisa começar, dar o primeiro passo. Aqui mesmo na igreja foi assim, né? A gente começou, por exemplo, as nossas transmissões com a webcam Logitech. Era o que a gente tinha na mão. Sim. Mas começamos. E aí as coisas foram acontecendo, foram evoluindo.
e fomos trocando de equipamento, já estamos na nossa 4ª troca de equipamento. Uau. Então, é como a Bíblia diz, de degrau em degrau, de glória em glória. Aos Vai pouquinhos, chegando. né? Então, Glória em glória. se eu pudesse deixar uma mensagem para você que nos assiste ou nos escuta, e que você está trabalhando nessa área na igreja, mas por muitas vezes por não ter o equipamento correto, é que, cara, faz com o que você tem na mão. É um celular? Faz com o celular. Isso. E aí possa ser que aquele seu conteúdo feito com o celular alcance uma vida. Já valeu. Isso pra mim é fundamental. Eu acredito muito nisso, cara. Acredito que não é só o equipamento. O equipamento é importante. Você falou sobre a excelência, a forma com que a gente interage com as Sim. coisas e a gente deseja sempre dar o melhor. Mas eu acredito muito que o impacto é grande quando a gente simplesmente se posiciona Quando a gente para faz, fazer Isso. com o que tem na mão, que já gera um entusiasmo, você já começa ali a desenvolver algo. A E ação aí- é um ingrediente importante. né? Exatamente. Talvez um dos principais. né? É, Show de se a bola. gente focar em ter um coração alinhado, né, um coração correto e se preparar para fazer algo excelente, a gente tem certeza que sai algo bom, né? Alguma coisa sai, né, É Diogo? verdade. Disseram que esse podcast ia ser engraçado, mas tá bem sério, né? Calma, Tá bem calma aí que vai, sério. vai, Então vai ter vamos- o segundo ponto. Então vamos fazer segundo assim. ponto, Vamos segundo fazer assim. tempo. Já que Diogo mencionou que ele ouviu dizer que ia ser engraçado e até agora a gente tá falando de coisas bem sérias e profundas, Amém. a gente vai dar uma pausa agora e a gente vai voltar já com esse mesmo grupo que tá aqui com as piadas de Diogo Garcia. Não, nós vamos, aí nós não, vamos aí me saber quebrou. um pouquinho das histórias. Eu porque ouvi dizer que ele é tem cada engraçado. uma, viu, Passado, gente? É verdade. Isso não é, eu ouvi Gente, dizer que ele é engraçado. Tem Vamos muita ver. coisa Não sei. interessante. Foi pra ter testemunho, gente. né? Minha mãe precisava de testemunho. É verdade. Então tá bom, gente. Até o próximo. Beijo, até daqui a pouco.